Olá, amigos! Estamos aqui para realizar mais um episódio dessa nossa série sobre o Meia Pataca. Dessa vez nós vamos falar sobre a origem do nome do rio. Durante muito tempo eu acreditei na versão descrita no livro Município de Cataguases, Esboço Histórico de 1908, do pesquisador Arthur Vieira de Rezende Silva, que era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O filho do Coronel Vieira se pergunta no livro: mas de onde veio o nome desse ribeirão? É porque ele achava que o Meia Pataca era um ribeirão naquela época. Antes da resposta, ele ilustra com muita propriedade. Perde-se a explicação nos mistérios da lenda. Aí eu abro um parêntese e peço para vocês depois darem uma revisada no terceiro episódio dessa série, em que o seu Sebastião Barcari e a esposa dele contam a lenda do Meia Pataca, a qual o Arthur Vieira de Rezende menciona aqui nesse livro. E continua Arthur Vieira de Rezende: é sabido que os nomes dos rios e dos lugares eram dados por bandeirantes e descobridores, ou por um fato insignificante da vida da bandeira, ele diz insignificante, ou traz por uma bizarria da imaginação de seus componentes, ou ainda por um dito gracioso. Fecha aspas. Uma pena que Arthur Vieira de Rezende se desviou dessa pista e preferiu a opinião de outro pesquisador. Muito cauteloso, né? Ele concluiu: o Dr. Moreira Pinto, no seu Dicionário Geográfico do Brasil, dá curso à seguinte versão sobre a denominação do Meia Pataca. Dizem que em princípio do século, explorando, alguns aventureiros a região sudoeste de Minas Gerais acharam um rio no qual se extraíram o peso de meia pataca de ouro. Por causa disso, deram o nome ao rio. Ainda bem que Arthur Vieira de Rezende é muito cauteloso e faz essa citação como uma versão. Por que versão? Porque além do problema da ave, do nome da ave e da medida de ouro, a gente pode perceber que o Dr. Moreira Pinto comete um equívoco sério. A nossa região é leste de Minas Gerais e não sudoeste de Minas Gerais. Bom, depois que eu passei ao trabalho de campo, com visitas constantes ao percurso do rio, da nascente à foz, o empirismo científico foi me revelando coisas fantásticas sobre esse corpo d'água, sobre a sua classificação, sobre a estrutura e a verdadeira origem do nome, que é agora o nosso foco. Eu comecei a perceber a presença constante de uma ave chamada Meia Pataca, que aqui na nossa região é mais conhecida como alma de gato. E quando me dei conta do que poderia ser uma grande coincidência, passei a fazer registro fotográfico da presença dessa ave. Só que eu nunca consegui ver um ninho dessa ave. Com grande desconfiança de que a presença constante dessa ave, que vocês estão vendo aí no vídeo, no trajeto do rio, teria gerado seu nome por algum bandeirante, me restava afirmar com segurança a suspeita de que Meia Pataca não tem nada a ver com quantidade, medida ou valor de pepita de ouro. Mas antes disso, recorri a vários dicionários, inclusive o Aurélio, onde consta no verbete Meia Pataca, ave. Para reforçar ainda, recorri ao dicionário etimológico produzido pela Academia Brasileira de Letras. Sem surpresa, o verbete explica:
nome de ave brasileira. Não me restava nenhuma dúvida quanto à origem do nome, mas achava prudente buscar um documento da mesma época utilizado por Arthur Vieira de Rezende e Silva, o Dicionário Geográfico Histórico e Descritivo do Império do Brasil, editado em 1845, que diz o seguinte: Meia Pataca, povoação da província de Minas Gerais, no distrito da Vila do Presídio de São João Batista, à margem esquerda do rio Pomba, perto de uma ponte que se fez em 1841. Me faltava ainda levantar se havia ou não medida ou valor de ouro no Brasil colônia império com a denominação de meia pataca. Fui buscar na Casa da Moeda informações sobre essa época. Não há referência sobre meia pataca ou pataca para designar medida de ouro, que é feito por quilograma e arroba. O que havia era uma moeda de prata com valor de 320 réis, emitida pelo governo português em Portugal durante o século XIX e que circulou no Brasil em 1834, que não é o que foi supostamente achado no referido rio. Portanto, me sinto contemplado com os argumentos aqui apresentados sobre a origem do nome do rio. Assim também ocorreu com a escolha do nome do rio Pomba, do Ribeirão Cágado e tantos outros. Eu tenho a convicção que a origem do nome do rio Meia Pataca está no nome da ave. E quem quiser provar o contrário, fique à vontade para pesquisar e publicar. Isso pode gerar um grande debate. Eu espero que essas informações possam servir para que outras pessoas continuem pesquisando sobre não só a origem desse rio, mas sobre toda a história da nossa região.